Paz e prosperidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Você está assistindo mais um vídeo do canal Gilmar Silva, Você Precisa Saber. E eu quero neste momento, direcionado pelo Espírito Santo, vos trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de conhecimento, uma palavra de instrução de Deus para cada um de nós. Eu quero vos falar sobre 3 sinais que indicam que a nossa vida espiritual está em declínio. 3 sinais que a Bíblia Sagrada nos ensina que nós precisamos observar que a nossa vida cristã ela está em perigo. E o primeiro sinal é quando eu perco o interesse da leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Quando eu perco o interesse de ler ou de ouvir a palavra do Senhor, a minha vida espiritual ela está em perigo. A Bíblia Sagrada diz em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cujais tem nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia diz também em Oséias 4,6: o meu povo, ele perece, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O adversário, ele sabe muito bem que quando nós lemos e ouvimos a palavra do Senhor, uma fé é gerada dentro de nós, porque está escrito que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E todas as vezes que nós ouvimos a palavra ou lemos a palavra, a fé, ela é gerada dentro de nós. A certeza, a convicção que vale a pena prosseguir, que vale a pena continuarmos, que vale a pena acreditarmos nas promessas do Senhor, que vale a pena crer que o nosso Deus é poderoso para realizar um milagre na nossa vida. E o adversário, sabendo disso, sabendo o que a palavra gera, o que a palavra faz dentro de nós, ele começa a gerar em nós a falta de interesse de lermos ou de ouvirmos a palavra do Senhor. Então, se você tem passado um momento em sua vida que você tinha um hábito de leitura bíblica e você tem perdido esse hábito, e você tem perdido esse prazer, você tinha o hábito, o prazer de ouvir pregações, ensinamentos e você tem perdido, fique apercebido, a tua vida espiritual, ela pode estar em declínio. E o segundo sinal que eu preciso observar, se a minha vida espiritual está em declínio ou não, é quando eu perco o interesse de falar com Deus, de orar. E quando eu perco esse interesse, esse desejo de falar com Deus, a minha vida espiritual, a minha vida cristã, ela está em risco, ela está em declínio. Oração é comunhão. Oração é intimidade com Deus. Nós não podemos confundir irmos à igreja com comunhão com Deus. Irmos à igreja com uma vida de intimidade com o Senhor. Estamos na igreja é um cumprimento da palavra que nos ensina que nós precisamos congregar, que nós precisamos buscar ao Senhor. Cremos que aquilo que está escrito em 2 Crônicas 7, a partir do versículo 13, 14, 15 e 16, quando Salomão edificou um templo para o Senhor, e o Senhor se manifestou para ele, e disse em especial no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que os meus olhos, os meus ouvidos estejam nele perpetuamente. Não é uma promessa voltada ao templo de Salomão, mas à casa do Senhor, a igreja do Senhor nosso Deus. Há uma promessa que os olhos e os ouvidos do Senhor estarão atentos quando nós clamamos. Então, irmos à igreja cremos nessa verdade, cremos nessa promessa. Não é comunhão, não é intimidade. A comunhão e a intimidade
está totalmente ligado a uma vida de oração, a uma vida de busca. A Bíblia Sagrada, ela vem nos ensinando no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Quando quiserdes orar ao teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto, em público te exaltará. Isso fala sobre momento a sós com Deus. A importância de nós orarmos, conversarmos, nos derramarmos perante o Senhor. E a partir do momento que eu perco esse prazer, que eu perco a vontade de falar com Deus, que eu não invisto mais tempo em oração, a minha vida espiritual está em declínio. A minha vida espiritual está correndo um forte e um grande perigo. Lembramos de Daniel no capítulo 6, quando um decreto fora feito que não poderia fazer oração ou petição a qualquer outro se não fosse o rei. Daniel continuou orando, porque Daniel ele tinha o hábito, o costume e o prazer de falar com Deus 3 vezes ao dia. E ele não parou, ele não deixou de falar com Deus, porque ele, tendo a certeza e a convicção que a oração move as mãos de Deus, a oração nos aproxima do Senhor nosso Deus. Então não perca o hábito, o prazer e a fé de orar, de falar com Deus. Então o primeiro sinal é quando eu perco o prazer, o interesse de ler, ouvir a palavra do Senhor. O segundo sinal é quando eu perco o prazer, o interesse de falar com o Senhor. Oração. E eu volto a repetir, ir à igreja não é comunhão, ir à igreja não é intimidade. Amém? Se você trabalha, se você estuda e não tem tempo de ir à igreja, está sem oportunidade de ir na igreja por causa das suas atividades, as suas ocupações, Deus não vai te condenar, Deus não vai te amaldiçoar, Deus não vai te rejeitar, porque mesmo você ocupado, não podendo ir à igreja, mas se você está em espírito de oração, você está em comunhão, você está em intimidade com Deus. Amém, queridos? É importante nós sabermos disso. Se eu posso ir, eu devo ir. Mas se eu não consigo, se eu não posso ir, se eu não tenho condições de ir à igreja, a minha comunhão com Deus não será interrompida, cancelada, quebrada, porque a minha intimidade, a minha comunhão está em uma vida de oração. E o terceiro sinal é quando as coisas do mundo começam a nos atrair demais. A Bíblia diz em Tiago 4,4 que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então não é normal, não é comum as coisas do mundo de atrair de tal maneira que consiga ter uma atenção tão especial em sua vida, que possa despertar uma paixão, um desejo pelas coisas do mundo. Isso é muito perigoso. E se você tem vivido um tempo de deslumbre com as coisas deste mundo, a sua vida espiritual está em perigo. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo o vosso entendimento que é em Cristo Jesus, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o nosso Senhor. Sermos iludidos com as coisas deste mundo, ao ponto de desejarmos essas coisas, pode nos levar a um declínio, a uma queda espiritual tão grande, que pode causar em nós uma ruptura de uma vida com Deus, de uma intimidade com Deus, de uma comunhão com Deus. Foi assim que aconteceu com o filho pródigo. Ele, pegando tudo o que lhe pertencia, ele estava seduzido pelo mundo, apaixonado pelo mundo, e foi, e gastou tudo o que tinha. E onde ele ficou, onde ele parou, em um chiqueiro cuidando de porcos, e pensando, na casa do meu pai eu tinha de tudo. Mas ele tinha se deixado seduzir, tinha se deixado se apaixonar.
Conhece alguém apaixonado que o pai, a mãe, os irmãos dizem, não faça, é perigoso, isso não vai dar certo, e a pessoa mas está tão apaixonada, tão tomado por aquele sentimento, que se entrega, que se rende e quebra a cara. Isso vai acontecer comigo e com você, se nós não guardarmos o nosso coração, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não lermos Bíblia, se nós não buscarmos ao Senhor. Isso pode acontecer conosco. Esta é a palavra de conselho, de instrução. Isso é o que eu e você precisamos saber. Que o Senhor possa falar ao teu coração. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você acha que esse vídeo é de relevância, é de importância, aperte aí no joinha para que eu entenda que você aceita, que essa palavra se identifica como uma palavra de alerta, de amor, de conselho de Deus para a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe poderosamente.